Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vocês estão todos bem? Animados com a tarde de hoje? Que bom. É sempre bom estar falando de Deus, estar louvando, bendizendo, pedindo, mas principalmente agradecendo. Às vezes a gente não recebe um pouco mais de bênçãos porque a gente não é grato com aquilo que a gente já tem no coração, com aquilo que Deus já está nos dando. Então hoje é um dia que a palavra que vinha muito, gratidão. E gratidão por quê? Gratidão por tudo que Deus já fez por nós. Pelo que Ele já fez por mim, pelo que Ele já fez pela minha família. E que nessa tarde você possa ser grato a pelo que o Jesus fez. Pelo que Ele passou na sua vida terrena, para que você e eu, para que nós tivéssemos a oportunidade de uma vida espiritual. Por que eu digo uma oportunidade? Que a gente não tem certeza se iremos voltar para casa, ou temos? Então a gente precisa vir numa experiência dessa de oração, a gente precisa ir num seminário de vida, precisa ir num retiro de aprofundamento de dons, mas principalmente, irmãos, a gente precisa colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida diária. E é essa mensagem que eu gostaria que vocês levassem hoje para casa. Vocês vêm aqui, recebem uma pregação, uma catequese, um avivamento, seja lá o que você interprete, mas depois que você colocar as suas perninhas e o seu corpinho fora dessa igreja e voltar para sua casa e receber a sua sogra chata, né, o seu vizinho encrenqueiro, né, o seu companheiro de trabalho fica pegando no seu pé, você vai ter que colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Amém. Meu nome é Kleber, eu participo lá da paróquia Nossa Senhora da Esperança, aqui na Asa Norte. Estou como atual coordenador do Ministério de Pregação aqui do Setor 3, por pouco tempo. Né? O ano que vem eu me desloco para o estado de São Paulo e outro vai assumir esse cajado para levar essa missão à frente. E hoje eu venho falar sobre algo muito... Eu digo assim que tudo na Bíblia tem uma relevância, mas em especial esse assunto que a gente vai tratar tem um pouquinho mais. Então eu gostaria que realmente, se pudesse esquecer o celular, esquecer a hora, esquecer o problema que você deixou lá fora, que eu tenho certeza que você deixou, assim como eu também tenho algumas coisas para resolver, e esquece, presta atenção, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo agir nessa tarde, acredita, entrega seu coração, porque o que aqui vai ser falado, eu tenho certeza que você vai sair daqui refletindo. E uma coisa eu te peço, não sai daqui com medo do que vai ser falado, não. Mas sai daqui, vou dizer, com uma pulguinha atrás da orelha, para você ver se você está no caminho certo. E você vai entender por quê. O tema de hoje é fogo sobre a terra. Repita comigo. Fogo sobre a terra. Eu vou pedir para você abrir sua palavra lá em João 16, 5. João 16, 5. Mantenha-se em estado de oração. Depois, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu só peço que vocês prestem atenção. Às vezes a gente vai falando demais, né? Ainda mais na parte da tarde, tá um tempinho gostosinho, vai dando um soninho, né? Você já vai às vezes vai batendo uma fomezinha, você vai lembrando do que está lá fora, do que você vai fazer, volta, tá? Se dispersou um pouquinho, volta, mas presta atenção no que vai ser falado aqui. João 16, 5, acharam? A missão do Paráclito? Sim ou não? Então anota isso aí. Anota isso aí que para mim é uma das passagens mais importantes de tudo que eu já vi. De tudo que eu já senti, de todas as pregações, essa é uma das que mais me move, me toca. Porque eu também sou pecador como vocês, não estou numa posição de destaque, não estou numa posição diferente. Estou na mesma caminhada de qualquer outra pessoa.
Isso me move. E eu falar, né? Eu falar disso, então parece que não, para você falar, você tem que estar colocando em prática também. Então parece que o puxão de orelha, para mim, parece que é maior. Amém? A missão do Paráclito. Agora vou para aquele que me enviou. Quem está falando isso aqui? Pronto. Agora vou para aquele que me enviou. Então é Jesus falando que está voltando para Deus. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isso? Vossos corações te encheram de tristeza. Mas eu vos digo a verdade. É conveniente para vós que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quem que é esse Paráclito que está falando aí? O Espírito Santo. Pronto. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Muito bem, isso mesmo. E quando ele vier, olha o que ele vai fazer. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai convencer o mundo quanto ao pecado. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Segundo, vem nos convencer da justiça. Terceiro, ele vem nos convencer do julgamento. 3 coisas, irmãos: pecado, justiça e julgamento. Guarda isso no seu coração. Se algum dia alguém te perguntar, o Espírito Santo, quem é esse Espírito Santo? O que ele veio fazer aqui? A resposta está aqui. Primeiro, ele veio nos convencer da verdade, do pecado, da justiça e do julgamento. Repita comigo: verdade, mais alto, verdade, pecado, justiça e julgamento. Essas 4 coisinhas. Quanto ao pecado, porque não crê em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quanto ao julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra do Senhor. Irmãos, nós temos uma promessa: fogo sobre a terra. É o tema da pregação de hoje. Fogo sobre a terra. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. Fogo que Jesus falou. É o que é a base de tudo isso aqui. Então ele vem lançar esse fogo. Então existe uma promessa de Deus, uma promessa do céu. Lançar fogo sobre nós. Lançar fogo sobre a terra. E esse fogo é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é lançado, ele vai lançar os dons. Ele vai lançar as virtudes. Ele vai lançar os frutos. Que também tudo está lá na carta aos Coríntios. Os dons infusos, aquele que a gente já nasce. Os dons efusos, que são os dons carismáticos. As virtudes, que contradiz os 7 pecados capitais, e os frutos do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá um pouquinho mais para frente. De forma meio pincelada, mas depois concito a todos a dar uma olhada e uma aprofundada bacana nisso aqui, que vale a pena. Vale a pena. Então esse é o ponto. E quem que são os personagens dessa historinha de criação do mundo, de criação do ser humano, que a gente passe um tempo aqui e depois voltar? A Trindade Santa, não é mesmo? Primeiro Deus Pai, Abá, meu Pai, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do sol, da lua, do mar, dos rios, de tudo. É o que criou o mundo, é o que nos criou. E Deus nos criou a sua imagem e nos fez do barro, foi lá, moldou, veio, soprou nas narinas, nos deu a alma. Um cachorro tem corpo e tem alma. Porque a alma é o que nos faz movimentar, é a vida interior. Mas nós temos um terceiro elemento, que é o Espírito. Lá na carta aos Tessalonicenses nos diz: nós somos corpo, alma e espírito. Não se esqueça disso, irmão. Eu vejo muitas pessoas indo na academia, fazendo dieta, jejum intermitente, dormindo, não, tem que dormir 7 horas, tal, cuida do corpo, tudo ali, da alma, do que está comendo, mas não cuida do espírito.
Aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, vem um ataque espiritual, a pessoa não consegue lidar. Então temos que cuidar do corpo? Temos que cuidar da alimentação, mas irmãos, mas principalmente do espírito. Quando Jesus morreu e foi crucificado, ele falou o quê? Pai, entrega a ti o meu espírito, não foi meu corpo, não foi minha alma. No dia que você bater com as 10 e voltar para casa, o que vai sair de dentro de você e vai voltar lá para cima? O seu espírito, irmão. Então acorda. Você hoje está aí com um corpinho bonitinho, né? Peitinho fortinho, bracinho forte, né? A menininha ali toda malhadinha, daqui a pouco dá uma velha caquética ali andando, igual... Padece, tudo vira pó, viemos do pó, vai voltar para o pó. E o nosso espírito não, irmãos. Então acorda. Acorda. Não estou dizendo que vocês não prestem atenção, não estão prestando atenção na vida pessoal. Estou dizendo, reforçando um convite para você dar mais abertura para a sua vida espiritual. Que a recompensa vai ser grande. Então o primeiro é Deus. Com efeito de tal modo que Deus amou o mundo, que lhe deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, né, eu fico imaginando, Deus bolou tudo, né? Aí chegou uma hora e fala, meu filho, agora é contigo. Passou o cajado para Jesus, falou, agora essa segunda parte da missão é sua. Aí vem Jesus para o mundo, nasce no seio de Nossa Senhora, o Espírito Santo já tem uma parcelinha de atividade nesse momento, mas os 30 e poucos anos ali após é com Jesus. Jesus, o Redentor, o que veio ao mundo para morrer na cruz, resgatar a humanidade do pecado e oferecer a salvação. Gente, me desculpem, mas não entra na minha cabeça uma pessoa que não acredita em Deus. A pessoa que está negando a sua entrada no céu. Quem que gosta de sofrer aqui? Se você pegar um fósforo ou um isqueiro por 5 segundos e colocar no seu dedo, vai doer? Sim ou não? Agora imagine você ficar a sua eternidade toda queimando no fogo do inferno. Nossa, sinceridade, cara. Eu peço todos os dias eu peço para Deus, meu Deus, me perdoa, que eu sou um pecador, eu preciso da sua misericórdia, eu te anuncio, mas me ajuda para me obter a minha salvação, que às vezes eu posso achar que estou fazendo certo e não estou fazendo, mas me leva para o céu, não me deixa descer não. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nesse ponto eu falo, tenha medo sim. Tenha medo. Não queira descer, né? Que ninguém aqui desça. A gente se encontra, né? Ainda que seja daqui a uns anos, né? Uns milhares de anos para frente, mas que a gente se encontre lá em cima. A pessoa está abrindo, e Jesus veio, passou o que passou, para que você não descesse. Para que ninguém descesse. E as pessoas de livre, espontânea vontade estão dizendo, não quero o céu. Aí é de cada um. Então esse foi o papel de Jesus. É o verbo que se encarnou, morreu, ressuscitou. Para isso nós precisamos ser obedientes, imitar a sua palavra. Escutar o que está sendo dito aqui, porque o que eu estou falando aqui, está vindo daqui, não está vindo do meu coração, não está vindo da minha cabeça. E principalmente o que eu falei, na sua vida diária, você procurar estar mais perto da Trindade Santa. E o principal, no dia de hoje, que é o Espírito Santo, o santificador, aquele que opera na vida dos crentes, guiando na verdade, dando-lhes forças para viver a vida cristã e capacitando-os para o serviço e missão. O Espírito Santo sabe que a nossa missão é difícil? Sabe? Sim ou não? Ele sabe. Deus sabe que a gente é pecador? Sabe. Ele sabe que você vai fazer uma promessa e vai chegar a um ponto e não vai cumprir? Ele sabe. Só que o que Ele quer ver é o nosso esforço, a nossa dedicação.
Ele não quer simplesmente que você não desista, que você persista na sua caminhada. Aí lá no final, meu filho, você lutou, hein? Pode entrar, a casa é sua. Ah não, você desistiu, você jogou toalha, dá licença, próximo, mais ou menos assim. Então o que a gente precisa? Persistência. E eu sei, irmãos, eu sei que não é fácil. Cada um tem um problema de uma seara distinta e tem que estar aguçando a fé, renovando a fé, eu sei. Mas Jesus mesmo falou: filho, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vence. Então não desistir. Quando Jesus vai, ele não nos deixa órfãos, ele nos dá outro paráclito. O que é esse paráclito? Em grego refere-se a paráclitos. É uma referência ao Espírito Santo. E ele é apresentado como um consolador. Quem consola traz conforto e esperança, não é isso? Ah, uma amiga minha morreu, eu vou lá, vou consolá-la. O que você está indo fazer lá? Confortar e trazer esperança para ela. E é isso que o Espírito Santo faz com todos nós. Ele nos traz esse conforto. Ele é advogado e defensor. Ele nos defende e intercede por aqueles que creem em Jesus. E também o Espírito Santo é conselheiro ou ajudante. Ele orienta os cristãos na verdade e na vida espiritual. Jesus fala sobre o Paráclito, que será enviado para permanecer com os discípulos após sua ascensão. De forma resumida, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. Isso aí, tranquilo. É o Paráclito, é o santificador, porque ele nos ajuda a ter uma vida santa. E o que é ser santo? Ser santo não é ser padre, ser pregador, né? Estar debaixo de uma batina. Não, ser santo é ter uma vida separada do pecado. Todos nós podemos ser santos. Todos nós devemos ser santos. É só você ser separado. Se você sabe que se você entrar nessa rua, você vai encontrar com pessoas que não devem. Vai entrar em situações que não deve. Fala, não, opa, não vou por essa rua, vou por essa. Você está sendo santo. Você está fugindo do pecado. Você está fugindo daquilo que você sabe que se você deixar se alimentar, você vai para o buraco. Quem tem problema com bebida? Não, opa, não, se eu parar ali, que está aqueles meus amigos ali, né? O cara que é mulherengo, não, estou querendo reatar meu, né? Se eu for por aqui, eu vou cair na gandaia, é droga, se eu for para cá, eu vou cair na jogatina, ou seja, não sei o que te leva para o buraco, mas a partir do momento que você diz não e foge daquela situação, você está sendo santo. E o Espírito Santo vem com essa missão. Ele deve falar no seu ouvidinho, ó, vai lá não faz isso não mexe com isso não, fica quietinho aqui na sua casa. Hoje é sexta, se você sair do serviço e parar direto no boteco, você vai chegar em casa domingo. Sua mulher vai ficar brava contigo. Faz isso não, vai embora para casa, janta, fica com a sua esposa, fica com seus filhos. Aí você fecha ali, reza, passa reto do bar. Chegou em casa, quem te ajudou a fazer isso? Espírito Santo te ajudou a ser santo. Ele é consolador, já falei, ele é advogado, ele é defensor, ele é guia. O Espírito Santo vem apontar Jesus. Ele vem falar assim, ó, é aquele ali, o caminho é aquele ali, ó. Ele é guia, libertador, conselheiro, ajudante, testemunha de Cristo e Espírito da verdade. Tá? Então esses são alguns sinônimos do Espírito Santo. Símbolos. Temos o Espírito Santo como água. Temos o Espírito Santo como vento impetuoso, foi tocado aqui, né? Fogo. Qual que é o tema da pregação de hoje? Achei que você já tinha esquecido, cara. Fogo sobre a terra, o Espírito Santo sobre a terra. E também o sopro. Tá? Então, vocês podem achar alguma desses símbolos. E também a pomba, né? Na transfiguração ali foi a pomba. E aqui a gente entra com mais afinco na pregação. Qual é a missão do Espírito Santo? Que foi o que a gente leu lá em João 16, de 7 a 9. Quais são os 4 que eu falei? Qual que é o primeiro? Verdade. Segundo, pecado. Terceiro,
justiça. E quarto, pronto, que bom, hein? Vocês estão até atentos no que a gente está falando. Então, primeira missão do Espírito Santo. E agora abre seu coração, hein? Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo te mostrar e tocar lá no seu íntimo, para ver se você está seguindo os passos, os propósitos de Deus. E se não tiver, não fica com vergonha, não, irmão. A gente é pecador, ninguém é perfeito, não. Tá? Não fica com vergonha, não fica com receio, não. Querendo fugir. Não, só aceita e fala, então me ensina, Senhor. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Então, primeira verdade. Quem é a verdade? Quem que é a verdade? Jesus. Jesus não falou lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a... E o que o Espírito Santo vem fazer? Que eu falei, ele vem apontar a Jesus. Ele vem apontar a verdade. Então essa é a primeira missão do Espírito Santo, apontar a verdade. Vocês lembram nesses filmes e na história de uma das conversas com Jesus com Pilatos? E no final ali ele volta para a esposa, que é a Cláudia, né? A esposa. Mas o que é a verdade? Que Jesus falou, né? Deixou uma pulga atrás da orelha dele. Então, se ele soubesse a verdade, né? Ele entenderia tudo que estava acontecendo ali. Aí vem o que é a verdade? E nós, de certa forma, a gente não anda. Um dos anseios do ser humano não é buscar a verdade? Você não quer a verdade no seu casamento? Você não quer a verdade dos seus filhos? Você não quer a verdade do seu chefe? Você não quer a verdade dos seus funcionários? Então todos nós estamos buscando E quem é a verdade? Pronto aí. Pronto. Se você quer a verdade na sua vida, seja lá em que sentido for, busque Jesus. Busque o Espírito Santo, que Ele tem essa missão. Se você estiver com dúvida, se seu marido está te traindo, se a sua esposa está te traindo, se alguém da sua família está te traindo, se seus filhos estão falando, contando mentira, pergunta para o Espírito Santo. Pede para ele, fala, Espírito Santo, me mostra o que está acontecendo com meu filho. Ele vai te mostrar. Ele vai trazer, a verdade vai vir igual, ele vem à tona de uma forma gigante. Só você pedir. Tem alguma dificuldade nisso? Mas tem gente que tem medo da verdade. Tem gente que não pede para o Espírito Santo porque tem medo. Mas se eu pedir me mostrar que meu marido está me traindo. E se eu descobrir que meus irmãos estão tentando passar a perna em mim, aí é contigo, irmão. Mas se você quiser saber a verdade, é só você perguntar ao Espírito Santo que ele te mostra. Já viu alguma verdade encoberta? Eu nunca vi. Cedo ou tarde ela aparece. A máscara cai, a verdade vem à tona, né? Não é esse o ditado? Dê tempo ao tempo. A verdade vem à tona, Deus se encarrega. Então, você já sabe o caminho. Quer adiantar o processo? Só pedir o Espírito Santo. E Ele vai te mostrar a verdade na sua vida. Então, esse é o primeiro. Qual que é o segundo? Pecado. 23, tá? Ainda estou no meu tempo. Nos convencer sobre o pecado. Aqui começa a doer um pouquinho mais. Nós somos pecadores, sim ou não? Sim. Então o Espírito Santo vem mostrar a sua pobreza. O Espírito Santo vem mostrar a sua sujeira. A sujeira que tem no seu pensamento. A sujeira que tem no seu coração. A sujeira que tem na sua fala. A sujeira que tem no seu olhar malicioso. Por isso que eu falei, não se sinta acanhado, não se sinta envergonhado. Porque se o Espírito Santo faz isso, é porque Ele quer o seu bem ou quer o seu mal? Porque Ele quer o seu bem, Ele quer te mostrar quem realmente você é e aonde você precisa lapidar a sua vida e as suas condutas, para você, na hora que Deus fala assim, chama lá aquele bendito. Não, mas não pode, ele acabou de entrar na faculdade, 17 anos, não quero saber, é a vez dele. Não, mas eu estou tentando. A gente não sabe a hora, irmão. Na hora que ele chamar, lembra que da escolinha do professor Raimundo lá?
venha! Quem lembra o nome daquele lá? Eu não lembro o nome dele não, eu só sei que ele fazia isso. Na hora que ele chegar e mandar um desses para você, não, mas ele acabou de ter um neto, ele nem conheceu o neto, senhor. Não quero saber, não é a vez dele. Vamos, que a fila está grande, o trabalho está difícil. E nessa hora a gente tem que estar em estado de graça. A gente tem que estar em estado de graça. Por isso, orar e vigiar. Você tem que estar sempre atento com o seu pecado, buscando a sua confissão diária, semanal, quinzenal, mensal, para você estar sempre ali. Uma vez eu dei uma dica, né? Foi lá no nosso grupo, né? Que é uma dica sobre o pecado. Anda com um mementinho ou celular, quem é mais adepto eu sou meio raiz. Eu, se eu não escrever e passar caneta e rabiscar, eu não... Começa a ter um olhar mais crítico com você, e todo dia no final do seu dia, se você pecou, você vai anotar. Anota ali, dia tal, nossa, hoje eu tratei mal fulano, fiz isso. Não, meu chefe perguntou por que eu cheguei atrasado, em vez de eu falar a verdade, eu menti, né? Ixi, eu olhei a vizinha que a bonita passando e anota tudo lá que você acha que tem que anotar. E vai no confessionário. Da próxima vez que você for confessar, vamos supor que você anotou 30 pecados. Da próxima vez que você for confessar, você pode levar os 30? Não pode, pô. Você tem que levar 20. Da próxima vez, você tem que levar 15. Da próxima vez, você tem que levar 5, até chegar a hora de você perceber ali que você melhorou naquilo que você era. É uma forma. É meio trabalhoso, pode ser meio esquisito para alguns, mas é uma forma de você ir mitigando ali e vendo, estando atento com você mesmo. Porque não tem ninguém que possa fazer esse trabalho por você. Eu sou você mesmo. Então essa é uma dica. E tem alguns pecados, né? Não vou entrar aqui, pecados mortais, veniais, vou te trazer uns principais. 7 pecados capitais: ira, inveja, soberba, avareza, luxúria, preguiça e gula. E por que capitais, Kleber? Porque a partir deles você faz um monte de outros, eles são os cabeças. Ira, só vou no primeiro aqui, ira. Se eu estou com ira, eu mato, eu roubo, eu pego o carro e passo em cima do outro. Eu faço um estardalhaço na vida das pessoas e na minha própria vida. Por esse pecado capital, eu cometo vários outros. Então, quiser anotar aí, ira, inveja, soberba, avareza, luxúria, preguiça e gula. Ou se coloca só 7 pecados capitais, depois dá uma pesquisada. Aprofundem nesses pecados e fuja. Né? Paulo de Tarso falava, né? Fugir da prostituição, fugir do pecado, fugir da tentação, fuja desses pecados. E se você vê que tem algum desses aqui, meu filho, aí você vai ter que rezar mesmo e correr atrás um pouquinho mais. E o alerta aqui para luxúria. O pecado que mais leva a gente para o inferno é o tal da luxúria. Pecados sexuais. Pecados contra a carne. Porque talvez você não tenha coragem de roubar. Talvez você não tenha coragem de matar. Mas às vezes o diabo te pega no prazer. No prazer nos olhos, o prazer sexual, o adultério, solteiros na fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério para quem está dentro do casamento, o homossexualismo, sexo entre membros do mesmo gênero. Talvez ele te pegue nisso. Você não mata, porque se você matar, todo mundo vai vir. Não, mas aquela escapadinha, né? De madrugada ali, na hora do almoço, você fala que tem um almoço até mais tarde e sai. Talvez nesse ele consiga te pegar. O pecado do prazer, né? O tato, o olhar e o paladar. Então atenção. Pecado contra a castidade.
O que é ter uma vida casta? É uma vida correta, uma vida digna. Dentro do... posso ter, né, minha vida sexual, sim, mas dentro do que Deus criou, dentro do que Deus espera, não de forma desregrada, de forma abusiva. Né? Apesar que por meio do sexo que a gente procria, que vem a família, que vem... Então é uma coisa de Deus. Mas existe uma fórmula, né? Uma regra, um mandamento para isso. Esse é o que, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. É o que mais leva pessoas para o inferno. Então atenção. As obras da carne, que também está lá na carta aos Gálatas: fornicação, impureza, libertinagem. Se quiser beber, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fazer tatuagem, eu faço. Se eu quiser transar com um monte de gente, eu transo. Se eu não quiser, eu não transo. Se eu quiser matar, eu mato. Ou seja, a pessoa acha que é livre para fazer o que quiser. Isso é libertinagem. Idolatria, adora outros deuses. Né? E não é só outros deuses, não. Eu adoro o Flamengo, eu idolatro o Flamengo, eu idolatro o Corinthians, eu não vou à missa no domingo porque tem jogo, eu não vou ficar com a minha família porque... Né? Não estou falando que tem problema torcer para time, não. Mas a partir do momento que você coloca o time de futebol, o seu ator favorito... Tem gente que tem a tatuagem de ator, de cantor, de que viaja o mundo, sai daqui, vai lá na Europa para ir num show e não vai na missa que é do lado da casa dele. Está errado ou não? Ou você acha que eu estou sendo rígido demais? Eu não, né? Porque é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. E orgias aqui, leia sexo com várias pessoas, né? Com mais de uma pessoa, e coisas semelhantes. E aqui o que mais dói, irmãos: dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Então anota isso aí. Se quiser anotar, anota. Anota aí dos pecados capitais e anota aí as obras da carne, que está lá em Gálatas 5. E depois você vai pesquisar e você vai fazer o que eu te falei. Você vai ficar se cuidando o tempo todo para você não cometer esses pecados aí. E não é uma lista que se enxuga, não. Porque aqui no final fala, e outras coisas semelhantes. Então o rol aqui ainda se aumenta, hein? E peça para o Espírito Santo te ajudar. Porque a palavra de Deus fala que quem comete isso aqui não vai para o céu. Quem já sentiu ciúme aí de marido e mulher? Levanta a mão. Está aqui, ó. Quem sente ciúme não vai para o céu. Nossa, mas não sou eu não. Está aqui, ó. Briga. Inimizade. Quem já teve inimizade com alguém aí? Levanta a mão. Não vai para o céu. Então quem vai para o céu? Não sei. Quem Deus quiser. Quem Deus quiser e tiver misericórdia. Quem tiver humildade para botar o joelhão no chão, quem tiver humildade de saber isso aqui e correr atrás e falar: meu Deus, está difícil, não consigo perdoar aquela pessoa que me chateou, me ajuda. E vai pedindo, vai clamando, e assim vai, é uma luta sem fim. Quem não desiste, pode ser que tenha misericórdia de Deus. Agora, quem desistir no meio do caminho, já se autocondenou. Não precisou nem do diabo. Ele mesmo se autoflagelou, né? Sucumbiu. E também nós temos que lembrar o que está lá, dentro desses quesitos, pecados capitais e obras da carne. A gente tem que lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. Está lá na primeira carta aos Coríntios 6,19. Primeira carta aos Coríntios 6,19. Nosso corpo é um lugar sagrado. Então, o nosso, lembra que eu falei no início sobre os corpos, alma e espírito? Esse corpo que vos é dado, esse corpício lindíssimo que está aí aqui, ó, né? Com você, é um veículo, um meio de transporte da sua alma e o seu espírito. E você não é dono dele. É emprestado. Então você não pode usar ele para
para atos sexuais desregrados na hora que você quer. Você não pode usar ele para bebedeiras da forma como você acha. Tatuagem, tal, tudo que envolve o seu corpo. O corpo não é seu, irmãos. O corpo é emprestado, é o templo do Espírito Santo. A palavra diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. E se você quer o Espírito Santo, como é que você maltrata o seu próprio corpo? Como é que você desrespeita o seu próprio corpo? Então a gente tem que refletir um pouco. Talvez esteja sendo pesado você escutar essas coisas, mas é necessário. Porque o Espírito Santo vem para isso. E se o Espírito Santo quer morar em você, e se ele vai morar em você, que é no seu corpo, ele precisa estar limpo. A casa precisa estar organizada, precisa estar perfumada, precisa estar cheirosa. Seus pensamentos têm que estar em direção certa, trilhando o caminho certo. Aí todo dia você não limpa a sua casa? Todo dia você não escova o seu dente? Se você dormir um dia para o outro, sua boca acorda com cheirosa ou fedida? Podre, não é não? Se você ficar 2 dias sem tomar banho e levantar o braço, você derruba uns 5, 6 para frente. Então, se você cuida da sua boca, se você cuida do seu corpo, se você faz a sua higiene pessoal, você tem que fazer a mesma coisa com o seu espírito, irmão. Não é só dia de domingo, não. Aí você escova os dentes todos os dias e lava o seu espírito só no domingo, e mal e porcamente. Fica ali prestando atenção no celular, né? Doido para acabar, que o jogo do Corinthians começa às 7h30. Nossa, padre, para de falar que essa homilia, não aguenta esse padre. Esse padre acaba logo. Acaba essa missa em 45 minutos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem gente que fica assim, gente. Doido para acabar a missa para poder fazer o que tem que fazer. Então começa a pensar um pouquinho como é que está sendo as suas prioridades. Como é que está sendo as suas prioridades? Já estou indo para o final. Terceiro, justiça. Verdade, pecado e justiça. Irmãos, Deus é misericordioso, mas antes de mais nada, Ele é justo. E pelo simples, né? Agora eu vou dar um entendimento meu. O que é justiça? Eu imagino assim, justiça é assim. Tem 2. Era para... um era para lavar a cozinha, lavar o prato e o outro secar. Cheguei em casa, fulano, lavou, beleza. Fulano, lavou, balou. Justo? Justo. Missão dada, missão cumprida. Cheguei em casa, fulano, lavou. Secou? Não. Opa. Um fez, o outro não fez. Você só tinha 10 reais para dar para um. Você vai dar para quem? O que fez. Então eu entendo assim. Deus é justo. Fez a tarefinha de casa? Fez o dever de casa? Seja bem-vindo, meu filho. Não fez? Sinto muito. Você já teve a oportunidade. O Espírito Santo te ajudou. Maria te ajudou. Os santos te ajudaram. Sua família te ajudou. Você não quis escutar. Próximo, dá licença. E assim vai. Deus é justo. Deus é justo. Por mais que Ele seja misericordioso, Ele tem que ser justo. Você vai receber aquilo que você merece. O próprio Pai Nosso fala, para você ser perdoado, você precisa o quê? Perdoar. Então existe uma regrinha, existe um beabá que está aí para todo mundo, e todo mundo sabe. Até o diabo sabe. Só que aí vem, ou eu escolho acatar, ou não. E a missão aqui é te relembrar disso, da justiça. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11:7. Se ele está falando que os retos verão a sua face, o que ele está dizendo? Que quem não for reto não vai ver a face dele, não vai entrar no céu. Ele é justo. Deus é justo, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade.
em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Isaías 61:8. Está falando que ele é justo, que ele não gosta da maldade, e quem for fiel a ele, ele vai recompensar, e vai fazer uma aliança eterna com essa pessoa. Aí eu te pergunto, você quer estar nesse bolo de pessoas que vai fazer aliança com Deus? Sim ou não? E o que você precisa mudar hoje? Só você e o Espírito Santo para te mostrar. Só Ele. Deus é bom, misericórdia, mas antes de tudo Ele é justo. E para isso, a gente precisa de violência espiritual. Como assim, Cléber? Eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer penitência, eu preciso ir à missa, eu preciso no grupo de oração, eu preciso no retiro, eu preciso ir no acampamento. Mas eu tenho que colocar em prática na minha vida diária, o que eu falei. Aqui vocês estão recebendo uma gama de informações, mas a hora de provar para Deus é no seu dia a dia, lá fora. Na hora que você chegar lá, que você estiver entrando, a sua vizinha fala assim, na hora que você abrir o portão, ela fala, jararaca, e vira para o lado. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de porrete e vai lá, que jararaca o quê? E vai sair com ela rolando no tapa, né? Ou você vai ver misericórdia, Senhor, dessa senhora, e vai lá e vai rezar um terço para ela, vai rezar a missa, até o Espírito Santo mudar a sua vizinha. É aí que entra. A prática é lá fora. Violência espiritual. Falei das obras da carne, lá em Gálatas está os frutos do Espírito junto. Quais são os frutos do Espírito? Quem tem essa violência espiritual, busca colocar em prática esses frutos. Que é a caridade, leia-se amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. É aquele que busca ser uma pessoa melhor, é aquele que busca parar de pecar, é aquele que busca parar de fofocar. Quem é fofoqueiro aqui, levanta a mão. Aí, ó, sumiu. Brincadeira. Parar de fofocar, parar de falar com a vida dos outros. Falar um pouco mais da sua vida, preocupar um pouco mais com a sua vida. Parar de olhar o cisco no olho do irmão e lembrar que existe uma trave na sua. Quando Jesus fala isso, ele está falando dos fofoqueiros. Para de fofocar, para de criar intriguinha, de o leve e traz. Parar de usar droga, parar de ter uma vida desregrada, é parar de viver a vida do mundo e começar a viver uma vida santa, abençoada e focada em Cristo. Quem quer essa vida? Levanta a mão. Só que precisa de esforço, irmão. Como tudo na vida, para você ganhar um atleta de natação, para ele ganhar uma medalha de ouro, ele tem que dormir mais, ele tem que comer melhor, ele tem que treinar mais, e às vezes ele vai treinar 1 ano, 2 anos, 3 anos, por uma competição de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, que 1 segundo, 1 milésimo de segundo tira a medalha de ouro dele. Então, é aquele negócio, né? A parte do treinamento é mais árdua, mas depois vem a recompensa. É isso que a gente tem que pensar. Dormir mais cedo, adoração ao Santíssimo de madrugada, retiro, acampamento que é de 5 dias, experiência de oração que é 2, encontro de casais com Cristo que é 3. Nossa, mas eu vou ficar 5 dias rezando. Então o que você quer fazer no céu? Você vai passar a sua eternidade toda adorando e louvando a Deus? Se você não aguenta passar 5 dias, 2 dias na igreja, o que você quer fazer no céu? Onde você vai ter que adorar, não, vai ter que adorar não, né? Onde quem estiver lá vai ficar adorando a Deus a eternidade toda. Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Que um dia me perguntou e me tocou. Me tocou profundamente. Se você não gosta, se você passa na frente da sua igreja, não tem tempo, 5 minutos para ir lá no Santíssimo? Essa foi a pergunta. Cleber, você vai muito ao Santíssimo? Eu trabalho no colégio militar, quando eu passo ali de bicicleta, eu dou uma paradinha ali, mas poderia ser mais. Ele falou assim, porque
Se a pessoa não tem paciência para ir no Santíssimo, à missa, o que essa pessoa quer fazer no céu? Aí às vezes eu tô até meio com pressa, ou às vezes eu me programo, saio um pouquinho mais cedo, paro ali 5, 10 minutinhos e sigo. Então começa a se fazer essa pergunta. Na hora que alguém chegar para você assim, nossa, mas já vai de novo para a igreja? Você não sai da igreja, agora é só grupo de oração. Faz essa pergunta para essa pessoa. Se você não tem tempo, não estou falando para fazer no sentido de instigar e criar confusão, não. Num sentido de fala de uma forma para você trazer essa pessoa para você. Ou você responde para ela de forma, não, eu vou porque se eu não tiver paciência agora, eu já estou me treinando, né? Porque como eu quero passar a minha eternidade inteira rezando, louvando a Deus, então eu já estou fazendo isso agora. Você vai deixar eu acho que é uma forma mais simples assim, né? Mas cuidado, porque às vezes alguém vai tentar te tirar essa empolgação, essa motivação de estar mais próximo de Deus. Quem tem violência espiritual é aquele que busca imitar a Cristo. E se eu imito a Cristo, é realmente imitar a Cristo. Se eu tomar um tapa na face, eu vou ter que fazer o quê? Dar outra. Aí não, aí você toma um tapa, você pega um revólver. Não, vou mudar. O cara te xinga no trânsito. Filho da... Você saca o revólver e dá 6 tiros nele. Quem foi o pior? O que xingou ou o que matou? O que matou. Vou dar outro exemplo. Você está lá, você está no lugar, o cara vem e te dá um soco na cara, você vem e devolve o soco. Farinha do mesmo saco. Você tomou um soco e deu um soco. Que justiça que é essa? Deus olha lá de cima, tomou um soco, não dá não, pai, ferrou. Farinha do mesmo saco. Agora você toma um soco, mesmo estando certo, não vai lá, não devolve o soco, perdoa aquela pessoa, e no dia que aquela pessoa vai lá e faz uma coisa bondosa para ela, esse cara merece entrar no céu ou não? Sim ou não? E essa pessoa é você? Você se enxerga tomando um soco, uma rasteira do irmão por causa de herança, alguma coisa? Você se imagina você perdoando essa pessoa, e no dia que essa pessoa precisar, você ir lá ajudando? É você tentar se enquadrar. Ah, Kleber, eu não consigo não. Então pede para Deus. Não pede para Deus te ajudar. E o último, o Espírito Santo vem nos convencer sobre o... Meu irmão, todo mundo vai sentar lá na cadeirinha. Senta aqui bonitinho. Acusador, pode entrar. Defensor, pode entrar. Vai ter o nosso julgamento, irmãos. Não se enganem. Vai chegar uma hora que vai chegar a conta, vai chegar. E talvez a conta chegue hoje ainda. Talvez a sua conta seja amanhã. Só morre idoso. Só morre gente de acidente de avião. Se você for no cemitério, você vai ver um monte de túmulozinho lá, de 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não tem hora. Na hora que chegar lá, venha, já era. E como você vai estar nesse momento? Não dá um calafrio, a vontade de esticar a coluna, opa, pera aí, deixa eu me alongar aqui, eu tenho que, né, e começa a vir um monte de coisa na cabeça, começa a anotar seus pecados aí, e já sai daqui de hoje, já busca um funcionário lá e fala pro padre, que está lá investido da missão de Deus ali, e começa a se policiar. Anotar ali, semanalmente, quinzenalmente, e vai pedindo perdão, mas Deus, esse eu não estou conseguindo. Toda vez que eu vou confessar, eu confesso esse mesmo pecado. Então você vai rezar 3/3 para esse pecado, 1 para o outro, e assim você vai equilibrando até você conseguir. Cartas na mesa, irmãos. Verdade, pecado, justiça e juízo. A verdade é Jesus. Alguém tem alguma dúvida?
Não, né? O pecado, o Espírito Santo veio você é pecador, mas não no sentido negativo da coisa. Se reconheça pecador e toma posse da graça. Mas aquela pessoa que não assume o seu estado de pecado, ele está sendo humilde? Ele está dizendo que ele precisa de Deus para a vida dele? Então a pessoa tem que assumir. Assuma que ser pecador, anote seus pecados e corra atrás de lutar contra isso. Justiça, lembre-se que Deus é justo. Se você fizer por onde, se você tiver violência espiritual, se você lutar contra os seus pecados, talvez Ele tenha misericórdia de ti e te deixe entrar no céu. E por que eu estou falando isso? Porque ninguém pode jogar na cara de Deus e falar assim, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Não. Faça a sua obra, faça o seu papel e deixe Ele agir. E por fim, acordem, vai ter o nosso julgamento. De duas uma, ou seremos salvos e entraremos no céu, ou seremos condenados e seremos jogados no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, irmãos. Já estamos no final. Faça a sua meditação. Deixa o Espírito Santo te mostrar se você está no caminho da verdade ou se você está no caminho da mentira. E essa é a pergunta. Você está no caminho da verdade ou você está nesse caminho de mentira? Quais são os pecados que têm te impedido de Deus agir na sua vida? Você já parou para pensar isso, irmão? Aí vem a pergunta que não quer calar. Quanto tempo você não se confessa? Ou se você não se confessa? Ou se você se confessa? Qual que é a constância disso? Deixa o Espírito Santo te mostrar quais são os pecados que você tem essa consciência dessa justiça, de que Deus vai ser justo. Se você fizer por onde, se você tiver feito o seu beabá, você vai ter a sua oportunidade de entrar no reino de Deus. Mas se você está jogando fora por livre e espontânea vontade, aí não tem como. E o julgamento, irmãos? Oh, meu Deus, misericórdia. Como que vai ser o julgamento? Qual será o resultado do seu julgamento? Então te convido a ficar de pé. Fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Continue com seus olhos fechados e coloque a mão no seu coração e repita seu nome. E fala assim: Senhor Jesus, me ensina a verdade. Me ensina a seguir os seus passos, Senhor. Me ajuda a fugir da tentação. Me ajuda a fugir desse pecado, Senhor Jesus. Seja justo comigo, Pai. E no dia da minha salvação, no dia do meu julgamento, dai-me a sua salvação, Senhor. Dai-me a sua salvação, porque eu creio em Ti, Senhor. Eu acredito que Tu és o Filho de Deus, que estás ressuscitado, que estás vivo. Espírito Santo de Deus, venha sobre minha vida. Me aponta a Jesus, me consola, me defenda, interceda por mim, Espírito Santo. Desça seu fogo sobre a terra, desça seu fogo sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha sexualidade, sobre a minha espiritualidade, sobre o meu emocional,
sobre o meu financeiro. E eu declaro a Ti, ó Trindade Santa. Sou Teu, Senhor. Sou Teu filho, Senhor. Sou Teu servo, Senhor. Sou Teu soldado, Senhor. Faça-se em mim conforme a Sua vontade. Chamará. Solta a sua voz. Vá falando agora com suas palavras. Faça a sua oração. Já estamos no finalzinho mesmo, mas ainda dá tempo. Abra sua boca e fala para Deus. Fala para o Espírito Santo que você precisa. Vá falando para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, abençoa essa comunidade, abençoa esse encontro, Senhor, essa experiência de oração que se inicia nessa tarde, que já começou falando sobre Ti, ó Espírito Santo. Então venha sobre cada um dos que estão aqui, sobre todos os pregadores que passarão por aqui, pelo Ministério de Música, pelas pessoas que estão aqui, pela coordenadora do setor, por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, em prol da Sua palavra. Vá falando para o Espírito Santo o que você precisa. Abre o seu coração, irmão. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida nessa tarde. Deixa esse fogo que aqui foi falado recair no seu coração, recair na sua vida. Levante seus braços, aponta seus braços para o céu e pede esse fogo. Desce fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Pede esse fogo no seu casamento. Pede esse fogo na sua vida espiritual. Pede esse fogo na vida dos seus filhos. Não sei aonde o seu coração mais dói, aonde mais precisa de cura. Pois desejo a Ti, pois desejo a Ti. Contra mim, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti. Não para de rezar não, já está no finalzinho, só mais um pouquinho. Fala, Espírito Santo, tá difícil, é aqui que eu quero que o Senhor coloque a sua mão, Senhor. E mais de onde Tu quiseres, que seja feita a Tua vontade. Fala para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Deixa que Ele faça. Fala para Ele onde dói. Fala para Ele onde machuca. Fala para Ele onde você acha que seria o ideal. Mas fala para Ele que seja feita a Sua vontade, Senhor, e não como a minha. Foi a Tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desista, irmão. Só chega lá quem persiste. De te perseguir até te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé. Levanta seus braços. Mostra quem Tu és. Vem nos visitar, nos fazer quebrar de novo.
de novo. Faça que só queima e não se apaga. Somos tua igreja, queremos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Olha a tua presença, olha a tua presença, e nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos, não desistiremos de te perseguir, até te encontrar a tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Manda teu fogo, manda o fogo. Levanta seus braços, fala para o Espírito Santo, fala para Deus, manda seu fogo à Trindade Santa. Pede para Ele onde você quer esse fogo. Manda seu fogo no meu coração, manda seu fogo nos meus pensamentos, manda seu fogo na minha família, Senhor. Manda seu fogo sobre o meu ministério, Senhor. Espírito Santo que vem neste lugar, vai clamando esse Espírito Santo, vai pedir esse fogo no céu, vai pedir essa explosão do Espírito Santo no teu coração. Vem Espírito Santo, manda teu fogo, Espírito Santo.